biologia não é matemática, né? Por isso que eu sempre falo de depende, mas existem padrões. A gente tem que buscar fazer dentro desses padrões de comportamento da espécie. Todas as espécies podem brigar. Todas, todas. A iraí pode tentar invadir iraí e outras abelhas. Lambiolhos pode tentar. Já recebi relato de lambiolhos tentando invadir mandaçaia, mas é a exceção. A gente não pode pegar a exceção e tentar transformar em regra. No geral, a maior parte das espécies você consegue criar lado a lado. Principalmente as mirins, a iraí, a mandaçaia com mandaçaia. Ah, Carlos, vai ter alguma confusão? Vai, né? E daí entra naquilo que eu perguntei lá nos stories, que é o tema aqui, né? Dos dois tipos de meliponário. O meliponário em condomínio, né? Um conjunto de caixas, como é que eu tá ali atrás, e os suportes individuais. O que é melhor? Né? No geral, se a gente for ver pelo o que é normal na natureza, são os individuais, suportes individuais. Mas por que também? Porque na natureza a disponibilidade de ocos ela não é tão fácil, né? E quando alguma árvore consegue, não é que a árvore disponibiliza, né? Mas acontece de ter vários ocos da mesma árvore, já se encontrou diversas vezes 2, 3, 4, 10 enxames de abelhas na mesma árvore. A questão é que esse tipo de oco ele não é comum. Tá? Não é comum você conseguir espaço na árvore para vários enxames. Então, as espécies possuem capacidade de ficar perto uma da outra, mas elas não encontram isso naturalmente. Artificialmente, no meliponário, a gente consegue fazer isso, é melhor para a gente, por vários motivos. Né? O principal motivo, facilidade de construção. Você pega ali um espaço, que nem eu falei, de 2x2, 2x1,80 e você coloca ali todos os seus enxames até que você tenha 20 enxames, que é um número bem relativo já, né? Até que você tenha 20 enxames, você só se preocupa com aquele local. Então tudo que você vai olhar, tudo que você tem que observar de comportamento das abelhas, tudo que você tem que observar de clima, temperatura, chuva, vento, vai ser naquele único espaço. Então o controle ele fica muito mais fácil para o meliponicultor num meliponário em condomínio. Então essa é a maior vantagem. Controle de predadores, também fica, tem muito problema de formiga na região. Os dois suportes ali, dependendo de como você construir, você consegue isolar ali todo um conjunto de caixas. Se fosse individual, você teria que isolar pedestal por pedestal. Né? No caso de ataque de abelha-limão, por exemplo, também é interessante um meliponário em condomínio. Há uma tendência das abelhas se ajudarem. Né? Essa questão que eu falei da jataí, para quem tem problema com abelha-limão, vai atrás de colocar suas jataís uma do lado da outra, o mais próximo possível. Né? Se a mata está ali atrás e a limão vem de lá, tenta colocar as abelhas de uma forma que as limão vão passar por todas as jataís, por exemplo. Né? Então, há prós e contras. Né? O principal contra do suporte individual o principal contra do suporte individual é o trabalho, né? Cada suportinho você vai ter que construir ali. Vai ser geralmente isso vai ser em um local mais aberto, onde tem onde tem grama, onde tem terra, né? Você cavar ali e fazer o suporte individual, você vai ter esse trabalho de controle, de passar nas caixas e sim, é mais a questão o espaço, né, que você precisa, isso. O espaço que você vai precisar para disponibilizar, dispersar esses enxames. Então, visualmente, por exemplo, é interessante, né? A gente vê algumas imagens aí de meliponários imensos. Mas é porque está individualmente, então pegar um meliponário, por exemplo, aquele 40 caixas, colocar 40 suportinhos, ele vai dar uma visão bem maior, porque realmente vai requerer mais espaço, por mais que você coloque meio perto. Né? Mas ainda assim não vai ser tão perto como lado a lado que eu coloco as caixas ali. Então tem essa desvantagem, mas tem a vantagem de ter menos briga, né? Os suportes individuais têm a vantagem de ter menos briga. Numa divisão, você tirou a caixa, botou a divisão ali na frente, é certeza que aquela abelha vai entrar ali. O que às vezes tem um certo probleminha no meliponário coletivo, que também pode ser resolvido no caso das mandaçaias, por exemplo, com a entrada removível. Né? Eu já falei sobre isso antes, a gente ainda vai falar muito sobre divisões e instalação de meliponário. Esse tema sempre vai ser recorrente aqui porque ele é muito importante e a gente aborda ele de várias formas, mas existem vantagens e desvantagens nos dois tipos. Então, se você tem um espacinho, tem uma parede aí, você pode ter o seu enxame de abelha nativa. Como é o caso que eu falei da espécie, né, a jataí tende a ser uma das mais comuns,
mas você consegue ter ali 2, 3, dependendo do tamanho da casa, do tamanho de corredor, coloca um pouco na frente, um pouco no fundo da casa, na lateral, você vai posicionando aí os seus enxames de uma maneira que você deixe ele um pouquinho mais distante. E a partir daí, pode ir adquirindo outras espécies, ou, né, muitas pessoas conseguem mandar saia em ninho isca, mirins em ninhos iscas, e vai disponibilizando ali os enxames perto um do outro. Sempre que tiver enxame perto, pode ter confusão, mas tendo longe, também pode ter confusão, né? As confusões que eu tenho, por exemplo, de mirim preguiça, às vezes, é um enxame que sai de um conjunto de caixas e vai arrumar confusão em outro. Então, a confusão nem sempre é por estar lado a lado, mas tem que ficar de olho, né? No geral, se você as confusões são mais raras, né? Naquela conversa que a gente teve sobre o tempo para criar abelha nativa, não é que você vai precisar ficar olhando os seus enxames todo dia, mas como qualquer criação animal, vai ali haver um risco, né? Os próprios enxames que eu deixo na mata de jataí, eu deixo lá em suportes individuais, né? Arrumo uma árvore que tem um galho que eu consiga encaixar a caixa sem machucar a árvore, então eu deixo ele lá. Não vai ter enxame perto, mas pode vir enxame de longe brigar. No geral, qualquer varanda, cantinho que você tem, que seja protegido, relembrando a nossa última conversa, protegido do sol da tarde, você pode ali instalar os seus enxames, né? Até uma das criações tradicionais de abelhas nativas são os enxames ali, antigamente retirados da mata, né? Ou resgatados dos troncos, pendurados na varanda. Então você não precisa de espaço, provavelmente você já tem um local aí na tua casa onde você consegue acondicionar uma caixa, né? E daí nesse local que seja seguro, né, pessoal? Daí a gente entra na questão da segurança da construção. Não adianta você colocar uma caixa pesada num suporte que não vai aguentar. É triste ver, como eu falei, em todos esses relatos que já chegaram até mim, alguns foram de caixas que caíram do suporte. Né? Seja por, na maior parte das vezes, é por uma falta de cuidado do meliponicultor. A pessoa coloca ali um suportinho que não é mão francesa, né? Não tem aquela diagonal, não prega bem na parede. É um local que passa muito gato, por exemplo, né? No ambiente urbano, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Os gatos ficam soltos e daí passam, acabam derrubando as caixas. Por aqui eu tenho gatos, nunca derrubaram. Aqui, por exemplo, teve uma época que caiu 2, 3 enxames por causa de galinha. Então eu tive que posicionar eles melhores. Cheguei até a amarrar alguns enxames, mas depois parou. Né? A gente tava com muita galinha aqui, tava faltando um pouquinho de... tava faltando ninho para elas, e elas ficavam procurando aí em alguns locais, e também eu identifiquei qual galinha que era, e a gente doou, a gente doou ela para... Brincadeira, a gente aproveitou, fez uma galinhada e resolveu o problema, mas tem que ficar de olho, tomar cuidado com a segurança dos enxames, né? Eu venho repetindo e vou continuar repetindo isso. Nós somos os responsáveis pela caixa, né? Você passa a ser meliponicultor a partir do momento que você tem um enxame sob seus cuidados, relembrando, né? Seja pelo ninho isca, seja na caixa que você fez o resgate, e seja na caixa que você comprou. Né? E também ninguém quer perder enxame. Eu sei que alguns acidentes acontecem, não é por querer, mas tem que tomar cuidado, tem que pensar aí esse posicionamento das caixas, mas pela questão de espaço, pelo tamanho das caixas, por exemplo, comparado a uma apis, né, você consegue ter um condensamento dessas caixas muito maior. Então, você pode ter vários enxames, como eu falei aí, 20, 30 enxames numa parede de 2 por 1,80. Ah, é 1 metro. Consegue colocar lá vários enxames também. Então, falta de espaço, no primeiro momento, para poucos enxames, não deveria ser uma desculpa. Ah, o local é muito quente, faz uma cobertura, bota plantas ali. Né? A gente já falou sobre o ambiente lá no outro momento. Ah, Carlos, você não vai falar do espaço de recurso para as abelhas? Sim, pessoal, isso é muito importante, né? Eu já falei lá, lembrando mais uma vez, quando eu falei sobre quem pode ser meliponicultor, né? Onde instalar o meliponário, a gente comenta um pouco sobre a área de mata, mas essa é uma outra conversa. Né? Tem que ter o mínimo necessário, mas no ambiente rural, que não é 100% cercado por plantações e por pasto, ou no ambiente urbano, onde é minimamente arborizado, você vai conseguir manter ali 2, 3, 4, às vezes 10 enxames. Essa questão do suporte da área, né, do suporte de recursos que a área vai dar, você vai ver principalmente por testes.
como eu falei, as pessoas começam aos poucos e nesses poucos você vai testando aí a capacidade de suporte de recursos que tanto a área rural quanto a área urbana vai proporcionar para você, né? Então essa parte de florada, de área de mata, a gente vai ter uma conversa específica sobre isso. É claro que isso é muito importante. Não adianta você colocar o enxame no melhor ambiente possível, sendo que nos arredores não tem disponibilidade de recursos.